Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o primeiro Papo Literário de dezembro, mês festivo e de renovação, mas que neste ano será bem diferente por conta da pandemia da Covid-19. Com isso, devemos permanecer com as medidas restritivas, que são o uso obrigatório de máscara ao sair de casa, álcool em gel e distanciamento social de pelo menos 1 metro. Confira agora o que preparamos para você nesta edição. A escritora Larissa Brasil fala sobre o livro A Garota da Casa da Colina, vencedor do Prêmio Abster 2020. Nossa entrevista especial é com a escritora patense Liz Beck, que conversou com a jornalista Mônica Silveira sobre o livro O Farol de Bill Baggs, e uma homenagem a Raquel de Queiroz, que neste ano completaria 110 anos. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. A escritora Larissa Brasil venceu o prêmio da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, Abster 2020, na categoria de melhor livro de suspense, com a obra A Garota da Casa da Colina. A autora conversou com nossa equipe de reportagem e contou um pouco do que os leitores vão encontrar na publicação. Confira! A Garota da Casa da Colina, da escritora Larissa Brasil, é cheio de suspense, tramas policiais e realismo mágico. O objetivo? Mostrar que as mulheres estão dominando o mundo e conquistando espaços que por muito tempo foi considerado masculino. Um livro que começou a ser escrito pela autora ainda na adolescência e que ela nem imaginaria que as escritas juvenis lhe renderiam prêmios, como o de melhor suspense da Abst. A inspiração para a história veio de uma casa abandonada que tinha em frente ao prédio onde eu morava. Então, quando eu passeava com a minha cachorrinha, eu sempre ficava hipnotizada por aquela casa. Tanto com medo de entrar e ver o que tinha lá dentro, quanto com vontade de querer saber o que tinha lá dentro. Então, isso foi a primeira imagem da história veio à minha cabeça sobre essa casa. E daí, aprimorando, nasceu o livro e o enredo do livro. E quer saber o que essa história tem de contagiante? Deixa que a própria escritora explica pra gente. O livro é um suspense psicológico que se passa no interior do Brasil, numa cidadezinha chamada Campo das Flores. E nessa cidade há alguns mistérios, algumas coisas enterradas do passado da Yara Leão, que é a nossa protagonista, que é uma lutadora de boxe, que volta para essa cidade quando a avó dela fica doente, e ela decide confrontar esse passado e acertar as contas, não só com as pessoas que ela fez mal antes dela fugir da cidade, como também as pessoas que fizeram mal a ela. E a Yara decide, então, ficar em Campo das Flores, e ela vai morar na Casa da Colina. E neste lugar é que ela encontra a Nina, que é uma menininha de 4 anos, que é a sua vizinha. E todos os conflitos e passado e todas as coisas que ela vivenciou antes de fugir da cidade voltam com uma força muito grande, e daí desencadeia o enredo da história. Veja agora onde adquirir o livro. A Garota da Casa da Colina, em sua versão física, está indo para sua segunda impressão, mas ainda tem alguns exemplares. Você pode comprar na minha lojinha, que fica no www.larissabrasil.com.br, ou você pode achar em e-book na Amazon e no Kindle Unlimited. Muito obrigada, adorei conversar com vocês. Um abraço. Bacana, hein? E se você gosta de comprar o livro físico com preço bom, a gente tem uma dica. É o Bazar de Natal da Livraria Senac, que acontece até o dia 29 de dezembro, com vendas presenciais na unidade Senac Reference, no site livrariasenacceara.com.br ou pelo drive-thru no WhatsApp. Uma oportunidade aí para quem gosta de presentear com livros ou presentear a si mesmo. E sabe quem diz o livro de cabeceira de hoje? A gerente da editora Senac, Denise de Castro.
Confira a dica literária dela. Então, a minha dica é o livro Cozinha, do Fogo Aberto ao Século XXI, da autora Ana Virginia Furlani. Ela é uma arquiteta, que ela também é apaixonada por gastronomia, e ela escreveu esse livro, que começou assim como uma tese de mestrado dela, depois virou um livro, né? O muito interessante desse livro é porque ela conta a história da evolução da cozinha através da vida do homem, né? Desde que os povos se reuniam em volta do fogo, né? Faziam o fogo no meio para poder fazer a sua comida, até como que essa cozinha, como essa preparação da cozinha foi se desenvolvendo através dos séculos, através dos anos. Então ela vai fazendo esse histórico, e a gente percebe uma coisa muito interessante, que assim, a gente se reunia em volta do fogo, depois a cozinha foi passando a ser um local separado da casa, ela foi passando a ser um local onde, por exemplo, nos castelos, né, quando chegou a Idade Média, onde aquelas cozinhas maravilhosas, elas eram separadas maravilhosa para a gente hoje, né, devia ser uma loucura naquela época, mas elas eram muito separadas da vida ali social, então elas ficavam só restritas aos empregados. Depois ela passou a ser a cozinha da dona de casa, mas a dona de casa ficava separada também da sala, né? Ela ficava ali fechada na cozinha, até o momento em que a cozinha foi sendo incorporada cada vez mais, e hoje a cozinha voltou para o centro da casa, né? Hoje a gente tem os espaços abertos, onde toda a família se reúne enquanto alguém está cozinhando, não mais a mulher, né? Mas a família toda participa ali da preparação do alimento. Então, essa trajetória toda que partiu das pessoas em volta do fogo e hoje voltou com as pessoas em torno da cozinha, né? E ela conta tudo isso passando assim por toda uma história de como as pessoas se alimentavam durante todo esse tempo, como é que era a preparação dos alimentos, e é uma narrativa super gostosa. Então a gente lê o livro assim, pá, de uma vez, sabe? Muito bom de ler, muito gostoso. Então ele é um livro que vale muito a pena a gente conhecer. E recebemos um e-mail de Gabriela Bubniak divulgando o romance O Abrigo de Culé, da escritora Juliana Valentim. Nesta obra, a escritora retrata o racismo no Brasil nos anos de 1940. É uma obra sobre o amor, coragem, sororidade e solidariedade feminina em tempos desafiadores. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail: papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. No próximo bloco, eu converso com a escritora patense Liz Vec sobre sua primeira obra literária, o romance O Farol de Milbex. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.